Imagine uma manhã qualquer. Você acorda e, ao olhar o celular, se depara com uma enxurrada de notificações, manchetes alarmantes e rumores assustadores. Algo grande, um desastre, talvez uma crise global. Mas o que realmente está acontecendo? À medida que você vai rolando a tela, começa a perceber então que todos estão falando sobre a mesma coisa. O pânico se espalha, as reações se multiplicam, mas será que estamos lidando com um fato real ou com mais uma recente onda de pânico digital? E no episódio de hoje falaremos sobre até que ponto somos responsáveis por alimentar esse pânico coletivo e como podemos recuperar a confiança nas informações que consumimos logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos ter aqui uma pauta que, em teoria, não deveria ser polêmica, mas eu já tenho certeza pra onde isso aqui vai. Então eu já aviso pra você aí, ó, que tá com o dedo aí no comentário do Spotify, falando: eu gostava do Mundo Freak quando ele não falava de política, que aparentemente a gente recebe esse tipo de comentário há 12 anos atrás. Desde então nunca parou. Esse episódio é especialmente pra te irritar, ouvinte. Então antes de comentar, fale: eu sei que vocês estão fazendo isso pra me irritar, mas aí deixa o seu comentário. Então é isso. Pra me ajudar, temos aqui o cara que com todas as suas fake news me irrita sempre, Rafael Jacaúna. Eu, com fake news, eu só trago verdades que os outros contam pra mim. Eu só distribuo informação. É os outros que tem que verificar, né? Você só tá repassando, né? Exatamente, eu trago os absurdos. Quem assume que é verdade que eu estou falando é você. Eu não. Entendi. Muito bom. Temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral. Bom momento a todos. Gostaria de dizer que estou muito feliz em finalmente poder usar aquele papel, aquele canudo que eu ganhei muitos anos atrás, porque hoje eu vou falar de comunicação de massas, de jornalismo também e de algumas teorias. De cozinha. Canudo de papel, para tomar um refrigerante. É isso. E é isso aí, pelas tartarugas. E temos aqui nossa queridíssima Ira Croft. É isso, gente. Vamos desvendar hoje, vamos desvendar nada. Vamos comentar, ficar um pouco mais confusos, né? E também, além de produzir os podcasts aqui na Paratopia, aqui no Mundo Freak, eu trabalho com análise de dados, né, gente? É o dia inteiro analisando o que é verdade, o que não é, passo a passo, conteúdo, perfis. E assim, é um trabalho tanto com automatização, mas é trabalho de pessoas também. Ó, já falo já que a Ira tá errada. Porque aqui, em um podcast, o microfone, ele te dá o poder de você falar qualquer absurdo sem qualquer tipo de autoridade. Então você tá vindo com a autoridade aqui, esse poder aqui não funciona. Porque aqui a gente vai falar um monte de bobagem. Mas você vai falar sério. Porra, então tudo bem. Eu já aprendi isso há 10 anos gravando podcast. Quanto mais absurdo você falar, quanto menos você souber daquele assunto, mais as pessoas vão gostar de você. Mas sabe o que é, Jaca? A gente tava na vanguarda. Hoje as pessoas sabem disso. A pessoa vê um podcast, ela já sabe que vai ter desinformação. Antes, a gente tava lá cortando mato, dando a desinformação, e ninguém sabia disso. E a gente percebeu que tinha o poder nas mãos. Inovação. E aí o que acontece? O anel na nossa mão, Rafael, o anel tá na tua mão. E aí você escolhe, você queima o anel ou você usa o anel pro mal? O Senhor dos Anéis aqui, tá, gente? Eu ponho o dedo no anel. Põe o dedo no anel porque eu vou usar. Não, você não põe, porque aqui no Mundo Freak a gente poderia ter sido corrompido pelo poder do microfone. Poderia vender duende de porcelana, de Durepox. Poderia. Exatamente. Poderia. Temos aqui um nível ético, que não é nem lá muito extenso, mas tem alguma coisa, né? Agora, tu abre essa internet, meu Deus. Eu queria dizer que, assim, uma pessoa que estudou... Eu queria fazer faculdade de jornalismo desde os 12 anos. Quando me perguntaram o que eu queria fazer, eu falei, eu queria fazer jornalismo. Eu estudei 2 anos pra fazer o cursinho, pra conseguir entrar na faculdade pública. Eu entrei na faculdade dos meus sonhos. E
esta pessoa que vos fala está dizendo que o jeito que a gente está consumindo mídia hoje é de um jeito que eu simplesmente larguei todas as redes sociais. Eu não consumo nada, porque eu sei quão enlouquecedor isso é. É o famoso caso de Ferreira Espeta de Pau. Tipo, eu acho que esse é o lance, sabe? Tem uma coisa que quando você conhece alguém, por exemplo, que fez farmácia, a pessoa vira pra você e fala assim, olha, minha prima estudou farmácia, ela falou que faz mal tomar dipirona, viu? Se você tem diabetes, faz mal tomar dipirona. Você começa a contar pra todo mundo. Por quê? Porque uma amiga sua, a prima, fez o curso. Só que quando você conhece alguém que fez faculdade de jornalismo e a pessoa vira e fala, a mídia tal não é imparcial porque o conceito de imparcialidade não existe, a pessoa vira e fala, lá, o doutrinador. Aí você vira, tipo... Mas claro que não é imparcial. A mídia toda é comunista, né, Débora? É isso aí. Olha, o problema. Ai, se fosse, né? Se fosse um sonho. Eu posso falar aqui uma coisa já de internet que me deixou chocado. Antes do André entrar nos meandros, mas aproveitando que a Débora puxou esse gás, eu tava conversando com um amigo meu, ele deve estar escutando esse programa, que ele nos escuta às vezes só pra me criticar. Eu falei pra ele, passei pra ele uma notícia falando que algum presidente de algum país aí, que eu não vou citar o nome pra dizer que a gente não tá falando de política, ia tirar 26 mil imagens dos militares lá, porque, sei lá, tiraram a foto do Enola Gay porque tinha um nome gay no nome. E aí eu vi isso em várias mídias, CNN, primeiro vi no site que eu não sabia qual era, então não sabia se era verdade. Depois vi na Globo, CNN, NBC, um monte de lugar. E aí mandei pra esse meu amigo que mora nos Estados Unidos, no estado do Texas, há 10 anos, 10, 11 anos, ele mora lá. E é meu amigo de juventude, ele era meu vizinho. A gente se conhece há muitos anos, há 20 e tantos anos e tudo mais. Afinal de contas, Boyful Roxo é o Texas brasileiro, né? O cara foi pra um lugar... Justo. Pois é, ele saiu daqui, tá morando lá e tal. E eu mandei pra ele falou assim, eu tinha mandado a notícia original pra ele alguns dias antes, e depois eu mandei, cara, eu acho que isso aí não é clickbait não, acho que é sério isso aí, pô. Qual é a sua opinião? Ele meteu assim, tu acredita na CNN? Eu falei, como assim? Aí ele, a CNN disse que a vacina funciona, a vacina da Covid funciona, pô. Daí não vem uma verdade. Aí eu, como é que é? Aí ele, vou te mandar o link de um livro muito bom pra você ler. Aí ele mandou o link de um livro da Amazon que foi escrito pelo ministro da Saúde dos Estados Unidos, o Kennedy, que é anti-vacina e não acredita em bactérias e nem em vírus. E aí eu falei assim pra ele, fulano, tu é meu amigo, eu gosto de você, vamos ficar só falar de ET agora, nem mais de conspiração a gente fala, vamos ficar só no ET, só na ufologia, porque senão eu vou ter que ir aí no Texas te dar uma porrada, não é possível, mano. Aí ele, não, eu também gosto muito de você, então vamos parar aqui, porque se tu é maluquice que tu vê na Globo aí, não dá pra discutir contigo não. Então, assim, o pânico da informação que tu vê na internet dá seguridade para as pessoas achar que você estuda história. Estuda à toa, porra. Eu aprendi história com 5 vídeos no YouTube aqui. Eu aprendi ciência assistindo vídeo no TikTok. E é muito melhor do que o que eu aprendi na escola e na faculdade, pô. Então a internet já traz o pânico daí. Já vamos começar bem hoje. Antes da gente continuar aqui, temos muitas opiniões. Eu tenho um recadinho bem rápido para dar para você, que é o seguinte, galera. Olha, tem dia que a gente sabe que o mundo tá acelerando demais. Tem uma nova ferramenta aqui, uma nova inteligência artificial a colar, uma nova forma de trabalhar e às vezes dá aquela sensação de que a gente ficou pra trás. Mas a verdade é que nunca foi tão acessível aprender sobre tecnologia e, é claro, usar isso ao nosso favor. A Alura é a maior plataforma de cursos online do Brasil. São milhares de cursos que te ajudam a entender, criar e dominar ferramentas que moldam o presente e também o futuro. Você pode começar a aprender do zero. Programação, design, análise de dados, inteligência artificial ou até desenvolver aquele projeto pessoal que está engavetado há um tempo. Não precisa ter experiência, nem saber por onde começar. A Alura tem trilhas de aprendizado, professores experientes, uma comunidade inteira para tirar dúvida e trocar ideia. E é claro, tudo no seu tempo e tudo no seu ritmo, como demanda o mundo hoje, onde tudo se encaixa. E para quem é ouvinte do Mundo Freak Confidencial, você já sabe, desconto especial na matrícula, viu? Acessa aí do www.alura.tv/mundofreak e se matricula, ou então você acessa o site e coloca o cupom Mundo Freak que você tem um descontaço de ouvinte do Mundo Freak. A gente agradece a parceria da Alura. Se o mundo é movido por tecnologia, não faz sentido só assistir de fora, né? Aprender é a melhor forma de participar e de transformar. Vem pra Alura, porque conhecimento não é só poder, também é liberdade. Liberdade de escolher aquilo que você quer ser.
E um agradecimento especial pra você, nosso querido ouvinte, que tá aqui sempre com a gente, com a sua audiência, sua paciência e, é claro, escutando e dando play em mais um Mundo Freak. Se você gosta do nosso trabalho, saiba que o Mundo Freak Confidencial é independente. Temos vários gnomos que estão aqui trabalhando de vento em popa pra trazer sempre a melhor qualidade, a melhor discussão, o melhor papo pra vocês, o mais divertido, aquele mais maluco de todos, pra toda quinta-feira tá aí com você. É claro, 1 milhão de outros conteúdos que você sabe que a gente já faz, né? Então, por que não, caso você tenha como, caso você sinta seu coração quentinho, você entrar aí na nossa financiamento coletivo, que ajuda. Assim, cada ouvinte é como se fosse uma formiguinha que vai adicionando um pouquinho. A pessoa às vezes até acha, poxa, Andrei, mas eu vou ter que pegar, colocar o meu cartão de crédito, ter que pensar, né? Cara, é tudo super simplificado, é como se fosse uma assinatura mensal de uma revista que você gosta. Porque o Mundo Freak é aquela tua revista eletrônica que você mais gosta, que tá toda semana aí com você. Ele é gratuito, obviamente, mas você sente que você precisa dar aquela mãozinha e a gente, é claro, agradece demais. É só entrar lá no apoia.se/confidencial, ver ali as metas e recompensas e ajudar aí o Mundo Freak a fazer parte da nossa pirâmide Illuminati e, é claro, entrar nos nossos grupos secretos, no grupo secreto, na verdade, do Telegram. Se você quiser participar das discussões e você estiver interessado no culto, nos mistérios, você vai lá. Andrei, acabei de assinar o Apoia-se e não recebi. Onde é que fica o link do grupo do Telegram? Não se acanhe, entra lá, manda um e-mail para contato@mundofreak.com.br solicitando educadamente a sua entrada pro grupo. Eu tenho certeza que a gente vai aí te ajudar, te orientar para você logo entrar aí nas discussões. É isso. Muito obrigado para vocês que estão aqui escutando, aqui dando play. E vamos voltar para esse papo que ficou maravilhoso, né? A gente tava meio pistola. Então é isso. Vamos voltar. O que é essa pauta? Ira, inclusive, sugeriu essa pauta. Eu acho é uma pauta muito relevante, mas é uma pauta que ela é muito extensa e ela é muito flexível. A gente poderia fazer uma série de episódios inteiros falando sobre desinformação, pânico, enfim, sobre tudo isso aqui. Hoje a gente vai falar desse efeito viral da internet pro lado ruim, né? E é claro que quando a gente tá falando de efeito viral, não apenas essa questão, né, que pode ir desde do lado mais pernicioso e prático da coisa, quanto um linchamento. E a gente tem casos desse, né, que fake news saem da internet e se transformam em óbitos na vida real, né? Não são poucos casos que isso aconteceram. Quanto também essa nova onda aí, né, inaugurada aí pela extrema-direita. E quando eu falo extrema-direita, as pessoas já começam a ficar com o cu mordendo, dando bote aí na cadeira. Quando eu falo isso, eu não tô falando que um partido, um lado, ou XYZ é mentiroso e todo mundo é santo. Política, principalmente política partidária, sempre foi utilizada como ferramenta de poder ao controle da comunicação. Não à toa, a gente tem essa briga hoje, né? Os maiores, né, redes, mídias, são dominados por poucas famílias e, naturalmente, isso tem um lastro muito perverso dentro de como a comunicação e a informação chega na população. E com a pulverização da internet, né, com esses centros de mídia perdendo cada vez mais poder e todos esses pequenos novos epicentros de internet vindo do WhatsApp da tua tia, a gente tem essa realidade sendo cada vez mais fragmentada. Vacina, acho que é um bom exemplo aí que o Rafael tá colocando aí, que é algo que era estrito sensu, era algo que ninguém questionava. Até que importaram essa porra dessa moda de crente maluco americano, de que não pode vacinar criança, e aí começa o quê? Começava naqueles grupos de mãe. Começava naqueles grupos de mãe falando de, vacina causa autismo. Aí, de repente, isso se alastra para, no meio de uma pandemia, pessoas estão se negando a se vacinar por causa disso, né? Isso eu acho que demonstra bem como que a realidade, ela se tornou, quer dizer, a gravidade continua funcionando. Se tu tacar da janela, a realidade ainda se impõe. Mas, no duro, né? A realidade consensual das pessoas se tornou cada vez mais efêmera, dependendo da sua bolha. Só uma adição, para não passar pano aqui. Mas a Europa... Gente, a França é o berço do antivax, tá? Só vocês saberem. Não foi necessariamente nos Estados Unidos que surgiu, talvez tenha surgido em paralelo, mas na França, a galera antivax é forte, é muito popular ser antivacina na França, por exemplo. É interessante a gente falar também que essa desinformação e disseminação de mídias, nós estamos aqui para falar das mídias. Isso quer dizer, por mais que a gente eleve e leve essa discussão de várias formas para uma discussão política e social do que está acontecendo com o nosso país, entre outros países, mas o fato da gente disseminar essas coisas, a nossa participação como
indivíduo, independente dos lados políticos, porque dentro da onde a gente está, dentro das nossas bolhas, essa falta de desinformação também acontece. E o método de se receber conteúdos pelo WhatsApp, nas redes sociais, de compartilhar, é por isso que a Débora traz aqui a checagem do jornalismo, que é um profissional que faz isso. Então a gente vai falar de mídia. Existe o controle de mídia e existe a não imparcialidade de nenhuma delas, mas existe a sua forma de metodologia mesmo, de checagem, de apuração, que eu, Ira, uma usuária, e qualquer outra usuária, por mais que se ache super inteligente, super foda, super bom, não faz esse mesmo tipo de checagem, e mesmo profissionais dentro disso acabam passando. Estou focando isso porque para a gente entender que essa importância da gente entender os meios digitais, entender as informações de um modo individual. Como eu, Ira, como qualquer pessoa que está ouvindo neste momento, como é que a gente sabe que uma notícia, então, ela pode ser verdadeira? Como é que a gente se informa? Como é que a gente busca estar mais dentro da verossimilhança, sabe? Do nosso dia a dia. E também isso está hoje potencializado, né, dentro do digital, porque o digital, da mesma forma que ele nos deu um espaço para estarmos aqui hoje produzindo um podcast, fazendo faculdade, produzindo conteúdo dentro de um meio digital, isso abriu para muitas outras coisas, né? Que é o que a gente vai comentar aqui. Então, assim, estamos falando de uma mídia que ela veio e, de repente, ela está aí vilanizada porque está acontecendo no meio social, mas isso reflete sobre nós, né? Cada um, né? E a gente também já comentou uma vez, a gente já participou de um programa, acho que foi lá do Vira Casacas, onde a gente comentou sobre o filme Day Live, Sim. do John Carpenter. Isso, do John Carpenter. É, do John Carpenter. Do óculos, né? Keith David, que faz o protagonista. E assim, tá se falando muito mais de um lado propaganda e publicidade, ela puxa muito mais pra isso, mas que quer dizer a mesma coisa, sabe? Controle de informação e o que tudo quer dizer por trás das coisas. Eu tô me enrolando já, mas enfim, ouvinte, eu queria deixar isso, sabe? Pra gente entender que estamos falando da mídia, do poder da mídia e de como nós estamos envolvidos nisso, né? Nós, pessoas. Uhum. Um ponto que eu acho legal do que dá pra gente ver, tipo, qualquer pessoa dá pra pesquisar isso, tem, tipo, vídeos na internet, artigos na internet, vocês podem procurar também. Tem as teorias de comunicação de massa, que a gente estuda quando você vai estudar qualquer curso de comunicação social. E o que eu acho que são interessantes nessas teorias é porque ela não é pra quem escreve notícia aprender a escrever notícia. Ela funciona também pra quem é leitor entender o que ele tá lendo e por que ele tá lendo. Porque quando eu vejo as notícias na internet, eu vejo que elas são reflexos dessas teorias. Só que o que antes era pensado da forma mais lenta e analógica, que era a mídia impressa, hoje a mídia digital ela só exponenciou tudo. Tudo que tinha na mídia antigamente acontece hoje de uma forma muito maior. Então, qualquer teoria da época é completamente aplicada hoje e você consegue ver o que naquela teoria estava explicando e o reflexo, e isso na nossa sociedade. E o que dá para dizer é que, assim, desinformação e fake news não começaram com a internet, não é a internet que inventou a fake news, não é a internet que inventou a desinformação, mas ela potencializou isso, da mesma forma como ela potencializou todo o uso que a gente fazia de comunicação de massa. Tá? Deu espaço, né? Ela tornou mais eficiente. Mais eficiente, mais maligna, né, no meu ponto de vista também. E rever isso é interessante, eu acho que a gente trazendo pro indivíduo no dia a dia, né, tudo isso que você tá falando, Debs, é tipo assim, sabe quando você reencontra alguém na internet, você reencontra alguém que você conheceu da sua vida, do seu passado, na escola, trabalho, em qualquer momento da sua vida, e aí hoje você vê a pessoa sendo filha da puta, sabe? Seja em qualquer área de dimensão, entendeu? Qualquer área de dimensão, gente. E aí você vê e pensa, no fundo eu já sabia. É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, já existia isso, só que aí a internet, tipo assim, parece que foi um campo que a pessoa se sente no aval, sabe? De abrir tudo isso e potencializar tudo isso. Aí você vê aquela pessoa, você já era filha da puta e agora tem um espaço para isso. Tem uma teoria do Noam Chomsky, que eu sei que a galera gosta de falar desse moço, que é uma teoria do consentimento manufaturado, que ele fala dos 5 filtros que existem na mídia. E aí tanto vale para mídia impressa quanto mídia digital, que é
os donos da mídia, como o Andrei estava falando, que são os grandes conglomerados, que obviamente só querem lucro. Então, assim, você tem as mídias no Brasil e as mídias no resto do mundo, elas são filhas, né, de corporações gigantescas. Então, isso está sendo, obviamente, guiado pelo lucro, então não vai ser imparcial. Não existe jornalismo imparcial. O outro que é o segundo filtro é o papel da propaganda. Então, se tem uma propaganda custeando a empresa jornalística, o jornalismo vai perder, é óbvio, não tem como. Você não consegue ser imparcial ou falar mal da mão que está te alimentando. Não tem. Você vai simplesmente evidenciar isso. Então, a propaganda... Eu lembro que na época de 2010 fizeram uma conta que um jornal diário ele devia custar R$25 se ele não tivesse propaganda dentro. Para pagar o custo da impressão, o custo do papel, o custo dos jornalistas, do prédio, ia ter que ser R$25 por dia o jornal. Lembrando que na época o jornal de domingo custava R$2,50. Então assim, pensa quanto que seria hoje pra gente consumir uma mídia imparcial, sabe? Por isso que conteúdos, influenciadores e criadores de conteúdo têm como ser um pouco mais imparciais do que antigamente, porque hoje a gente tem membros, né? E ainda mais numa realidade em que hoje as pessoas não querem sequer pagar pela notícia, né? Exato. Ela tem que vir, inclusive, gratuita. Então, começou a associar que a notícia era barata por causa disso. Porque você tem os ads, você tem as visualizações, você tem o consumidor como produto para você vender, né? Então, tipo, anuncia comigo que você tem tantas pessoas ali para comprar. Então, uma forma de você ter um jornalismo mais independente são os que fazem com doações, né? As ONGs, aí tem os membros, ou os jornalistas que fazem conteúdo independente, que você pode ser membro também, apoiar e tal. Mas aí, hoje em dia tem como, na época não tinha como, sabe? Tipo, na época da mídia impressa, isso daí não existia mesmo, assim. A publicidade, ela corrompeu muito a imparcialidade do jornalismo, isso daí é um fato. O jornalismo, é claro, né, ele vai ter esse papel fundamental, mas não tem como a gente não entrar nessa discussão sem um outro fator muito dominante, que o jornal, ao menos, ele desde a prensa, ele tá aí, né? Tá aí desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente não pode não falar também das redes sociais, desse impacto, né? Porque... Exatamente. Isso vai dialogar exatamente com esse tipo de notícia. Então, hoje, você sabe aquela notícia bem... Tu vê com um título bem filha da puta, que tu sabe que é pra tu ficar puto? É pra tu dar engajamento. Por que pra dar engajamento? Porque hoje ninguém entra lá no site no www.udia.com.br, www.globo.com.br, www.folha de São Paulo.com.br. Por quê? Você precisa desse conteúdo sendo viralizável. E aí não tem como. É até engraçado a gente ter começado esse podcast também no minuto, sei lá, 30, e a gente mal ter começado a falar de redes sociais. Mas as redes sociais, ela tem um papel fundamental nessa questão do lucro, que é o engajamento, ele gera lucro, porque ele gera clique, ele gera interesse. E ele gera, quero saber mais sobre isso. Eu não preciso nem dar outro exemplo. A gente tá com um exemplo bem recente. Pandemia. Quem lembra? Março de 2020, a maneira como a gente estava encegueirado por notícia, a todo momento. Então, assim, notícias, elas são... E isso é uma coisa muito interessante. A gente, isso eu acredito, provavelmente alguém muito mais inteligente que eu vai conseguir falar, alguém da neurociência, da psicologia, mas as notícias ruins ou as notícias indignantes, elas tendem a engajar mais. Quando a gente fala de redes sociais, a gente ainda está lidando com, além do ser humano envolvido e da comunicação que já existia antes, a gente está lidando agora com novas ferramentas e formas de entrega de notícias. Então, a gente tem os algoritmos que definem quem vai receber a notícia, como que vai receber a notícia, que parte que vai receber, o gosto daquela pessoa. A notícia, ela não é para todo mundo. Ela é previamente analisada, segmentada e distribuída. Isso por todas as mãos dentro da internet, entendeu? Todos os algoritmos e robôs, sabe? Não é só a grande mídia. Tudo que tem na internet, tudo que nós fazemos, existe um registro e existe uma fórmula calculável. A programação é isso. Toda programação, ela vai entrar ainda e isso interfere também. Andrei, nisso que você está falando, interfere. Além de chegar na psicologia, antes de chegar na psicologia, a gente também está lidando com robôs e algoritmos da internet. Eu lembro muito daqueles nerdcasts antigos, em que eles tinham aqueles nerdcasts de ciência, que eles chamavam Átila, para falar de neurociência. E aí todo mundo já teve contato com esse tipo de pesquisa de neurociência, que é aquela, principalmente rolava muito nos Estados Unidos, que a galera recebia uma grana, e aí você fazia um teste psicológico. Aí era um teste diverso. Você colocava uma multidão ali,
Quem levanta a mão, como se estivesse sabendo de alguma coisa, a galera levantava a mão junto, né? Tudo isso são testes. O que banca esses testes de pesquisa? São pesquisas de comportamento. São marcas, são empresas. Tudo isso gera um conhecimento de como hackear o nosso cérebro. Isso é muito importante porque, às vezes, no afã da gente falar aqui, do produtor de conteúdo, do criador de conteúdo, até na boa vontade, às vezes soar arrogante do tipo, eu conheço a informação, as pessoas alienadas à minha volta não conhecem. Mas a grande verdade é que todos nós, isso é humano, isso é um fator humano, estamos dispostos a sermos hackeados por um publicitário que tem acesso a pesquisas de vários tipos. Que todo mundo faz, né? Muita gente fala, por exemplo, de dissonância cognitiva, que é um termo que isso tá na boca da galera pra apontar pros outros. Mas dissonância cognitiva nada mais é do que você ter uma crença e lutar por ela dentro da tua cabeça. Então é mais do que natural que você, ao ver notícias que confirmem o seu ponto de vista, façam você prestar mais atenção sobre isso, e notícias que desprovam o seu ponto de vista, você rejeita e você nem lembra delas. Isso é uma ferramenta normalíssima do cérebro. Nosso cérebro luta pra gente não ter esse atrito, né, da realidade. A gente quer essa realidade fofinha, confortável, em que a gente sabe que a gente tá certo, porque todo mundo é razoável. Se for radical, é porque é um radicalismo que é necessário. Todo mundo é razoável. Então, às vezes, eu até fico nesse trabalho aqui que eu faço, putz, seria muito bom só ficar aqui metendo sarrafo aqui na galera, mas no duro, a gente tá falando com muitas pessoas, inclusive a gente tem acesso a muitas pessoas que não estão a par das coisas que estão acontecendo, então é importante também a gente não chegar só a sair xingando todo mundo. Porque às vezes a pessoa se vê dentro daquela possibilidade e ela não tem uma ponte para que ela possa atravessar por um lado em que ela consiga, não é concordar comigo, nem concordar com a Débora, nem concordar com o Rafael, nem concordar com a Ira, mas que ela consiga desenvolver aí a porra de um senso crítico, que é algo que, em teoria, a gente deveria estar saindo disso da escola, né? Uma interpretação de texto, né? Eu acho que grande parte da discussão que a gente vai ter aqui, muitas vezes, é sobre isso. O fake news, muitas vezes, esse ruído que a gente tá falando aqui, nossa, é muito mais notícia, a Débora tá falando disso, é muito mais notícia, tá tendo tudo sendo usado pro mal, né? E é importante notar que esse ruído, toda hora notícia, toda hora desgraça, isso é projeto, isso é desmobilizador por um motivo, isso é alarmista por um motivo, pra chegar um filho de uma puta e vender uma solução que seja fácil, né? Quer dizer, um problema complexo, a pessoa vai e vende uma solução fácil, né? Se existe uma violência, se existe um problema de violência, é simplesmente arma todo mundo, foda-se, né? Porque é assim que funciona na cabeça da pessoa, né? Todo mundo tiver uma arma, acabou a violência. Porque aí ninguém aí a floresta escura mesmo. Tá com medo do teu padeiro te dar um tiro, tu nem mais vai dar na padaria. E isso serve pra qualquer tipo de problema, né? Eu tenho minhas crenças, etc, mas também não quero vender aí ninguém. Eu queria só concordar com tudo que você disse, porque aquilo que eu tava falando do Noam Chomsky, ele continua dizendo que o objetivo final, né, são 5 filtros. O 5º filtro se chama o inimigo em comum, que é qual é o bicho-papão que as grandes corporações vão usar para guiar a galera a pensar de um jeito, a ter uma única narrativa. Então, como que funciona o controle da única narrativa pela elite da mídia para controlar como que a gente pensa? Afinal de contas, a gente tá falando de comunicação de massa. Redes sociais é massa. É quanto mais gente a gente consegue motivar, entendeu? Quanto mais gente a gente consegue ter no mesmo barco, caindo na mesma narrativa. E aí você pode fazer uma narrativa real, você pode fazer uma narrativa de medo, que é o que sempre funciona, essa que mais funciona. Essa é a mais fácil de fazer, as pessoas sempre vão reagir a medo e vai guiar a opinião pública. Dentro de publicidade, Debs, tem um termo que usa-se para o bem, mas também pode se usar para o mal, como diz meu chefe, né? Marketing de guerrilha. O nome já diz guerrilha, sabe? É guerra. É guerra, é metodologia de guerra. É a guerra suja, no meio do mato. Sim, sim. Marketing também que é usado, deve estar sendo falado na faculdade atualmente, é o marketing do absurdo. Sim. Jogam a loucura e a loucura ganha muito engajamento, muita atenção. É porque são os critérios de noticiabilidade também, é uma outra coisa que dá pra você, quem quiser pesquisar e saber mais sobre, é bem legal. Critérios de noticiabilidade é o que faz essas notícias que a gente vê crescer muito, assim, quando você descobre que existem critérios, porque assim, coisas acontecem todos os dias. Vamos citar por exemplo, crime acontece todo dia em São Paulo, todo dia tem alguém sendo roubado, alguém sendo sequestrado. Por que algumas pessoas sequestradas são notícias? Porque algumas pessoas são mais famosas que outras, ou mais importantes que outras. Então, tipo, quando você começa a entender o que funciona, você vai entender por que tem aquelas publicidades de ela foi presa por descobrir o segredo da juventude e ela se recusa a contar, mas nós temos o segredo pra você clicar e baixar um vírus, sabe? Porque eles sabem que isso vai fazer funcionar. Porque a gente já fez isso antes. A história que o seu professor de história não te contou na escola. Isso virou
thumbnail de muita coisa. O guia politicamente incorreto da história. Exatamente. E fica um pouco daquele arzinho meio, eu sei mais que os outros. Fica aquele arzinho, eu sei aquele conhecimento que ninguém sabe. Enquanto que a Globo está falando isso para a massa, você está recebendo essa informação especial no WhatsApp dos bastidores, que ninguém nunca vai verificar essa merda, mas dá aquele ar de... Você tá participando desse ARG, né? De informações privilegiadas. Você sabe o que está acontecendo de verdade, né? A gente tem um episódio muito bom aqui no Mundo Freak, que eu particularmente, modéstia à parte, acho que ficou muito bom, que é o Mundo Freak Confidencial número 298, Zeitgeist, no qual a gente fala sobre aquele documentário que foi super sucesso aí no início dos anos 2000, né? Super alarmista, né? Super mal, esquisitíssimo, assim. Tem uma galera que é muito fã desse documentário. Recomendo muito você dar uma assistida. Como que é um exemplo de como que você consegue hackear esse tipo de informação, né? Com informações que não são necessariamente mentiras, mas são um monte de meias-verdades em conjunto de uma maneira que você constrói um Papai Noel fictício ali muito bom, assim, e que você dá um pouco dessa coisa, estão passando a mão na tua bunda e você não tá nem sabendo, né? E gente, isso aí é muito mais simples do que sempre. Alguém tá querendo ganhar dinheiro às suas custas e acabou. Tem uma grande cabala misteriosa controlando o mundo. Tem duas coisas, assim, que não são necessariamente teorias de comunicação de massa, então eu não me lembro onde que eu vi isso na faculdade, mas eu lembro que ajuda a explicar bastante como funcionam os grupos de WhatsApp, por exemplo. Que é o seguinte, uma é parte de uma das teorias que se chama os gatekeepers, né? Que faz parte da teoria do two-step flow, não vou lembrar como que é em português agora, mas basicamente significa que tem alguém que segura a notícia e vai passar para um grupo específico como uma autoridade, né? Porque, então assim, normalmente você tem que pensar assim, essa teoria, ela foi concebida no jeito contrário, de como que a notícia é pega, absorvida, então por que uma pessoa sequestrada específica vai virar notícia e não outras. Isso seria esse gatekeeping, né? Esse controle de qualidade para colocar notícia lá. Hoje em dia dá para você pensar nele invertido também, porque esses gatekeepers são pessoas de autoridade. Então, por exemplo, se um líder religioso, se o seu chefe ou se o seu tio mais velho coloca uma notícia no WhatsApp e coloca um comentário ali, ele tá mostrando para você o que você tem que consumir e a opinião dele. E aí entra um outro ponto que existe, tipo, em grupos sociais. Por exemplo, no cinema, você não vai falar muito alto porque tá todo mundo em silêncio. Numa reunião de negócio, não vai ficar fazendo piadinha o tempo inteiro, você tem que estar mais sério. Se a sua avó cai na festa de família, você não vai gargalhar. Existem coisas que você faz para se controlar e reagir conforme o grupo em que você está. Então, muita gente no grupo da igreja, por exemplo, discorda do que o pastor colocou lá, mas não vai comentar. Por quê? Porque não tem ninguém comentando. E aí, o que passa a impressão? Que nesse grupo tá todo mundo concordando com o pastor. E aí, o pastor se sente mais na autoridade ainda pra colocar mais. Ou o seu tio, ou o seu chefe, enfim. Mas são teorias, assim, que você entende por que as pessoas agem em forma de massa, né? Por que as pessoas têm esses comportamentos sociais. É porque existe um fenômeno, isso é um fenômeno que eu tô cunhando agora, que é o idiota com boa vontade. Que é o quê? É aquele cara narcisista que ele se acha muito inteligente. É o que acontece. E assim, eu acredito isso de verdade, gente. Eu acho que a maioria das pessoas é super razoável. Podem se equivocar, naturalmente todo mundo se equivoca, a ignorância, né, acaba tomando conta muitas vezes, mas a maioria das pessoas, elas só não querem confusão. Elas sabem que aquilo é exagerado, elas sabem que aquilo pode não ser bem assim, só que justamente a gente tem esses gatekeepings que são aqueles idiotas que não tem vergonha nenhuma na cara. Isso, com certeza, isso afeta de alguma maneira, assim. Porque é complicado, assim. Porque, tipo, fica aquela multidão silenciosa que não fala nada. Porque, putz, eu vou arrumar pra minha cabeça, vou brigar aqui. Aí você citou grupo de igreja, porra, grupo de condomínio. Grupo de condomínio. Que é lugar de... Grupo de pai de escola. Maluco. De verdade, você tinha que dar o teu filho pro governo. Não devia nem ter pai mais. Porque puta que pariu, mano. Condomínio síndico é isso. O síndico posta uma coisa, você não discordou. Você posta, uma pessoa começa a discordar e expulsa a pessoa do grupo. Ele vai agindo como rei. Tipo, as pessoas vão subindo no nível de monarquia absolutista, assim, sabe? Tipo, eu sou o dono disso daqui. E ele controla como que você tem que consumir a mídia, entendeu? Então, aí entra tem algumas coisas que eu gostaria de trazer e entrou um rocambole agora, virou um rocambole. Porque primeiro que isso que o André tá falando é muito real, mas tem o seguinte, dependendo do assunto, a pessoa fala assim, pô, gente, mas isso é que eu acredito, minha opinião. E aí, dependendo do que for, quanto menos factível de possível ter provas, menos tu pode discordar. Se a pessoa fala alguma coisa de conspiração, não tem como ela confirmar, não tem como necessariamente você falar que é mentira. Porque é conspiração. Aí fica meio assim, minha opinião... Pô,
tal. Aí tu fala assim, tá bom, eu não concordo, mas ok. Então, eu acho que a gente, como sociedade, tem que mudar isso daí. Quando a pessoa usar a frase, eu não acredito nisso, é a minha opinião, mas esse acredito nisso vem associado a um fato comprovado, a sua opinião é irrelevante. 2 mais 2 sempre vai ser 4. E não importa se você acredita ou não. Aí eu acho que a gente, como sociedade, tem que colocar pessoas que fazem esse argumento do mesmo jeito do eu não sou racista mais. Saca? Tem que usar do mesmo jeito. Na hora que a pessoa começou a falar assim, eu não vou acreditar nisso porque não é a minha opinião. Eu não perguntei se é a sua opinião, eu te passei um fato. E opinião não é comprovação. Exatamente. Opinião não comprova nada. Nada. E aí isso vira uma maluquice quando a pessoa mete uma conspiração bizonha, tipo, a Terra é plana. Eu sei que você que tá me ouvindo agora vai falar assim, pô, Jacaúna, qual é? A Terra não é plana, seu animal. É mais ou menos assim que eu gosto de trazer. Qual é, Jacaúna? Só que se eu falar isso, parece assim, pô, que você não respeita o opinião dos outros. Eu falo assim, não, seu burro. Você está falando que a Terra é plana, seu animal de 4 tetas. Eu respeito a sua opinião, mas fatos não precisam de opiniões. Entendeu? Aí o pessoal vai ficar, pô, tá vendo? Eu não gosto de discutir com o Jacaúna porque ele é grosso. Eu falei assim, grosso é meia falando idiotice, seu filho da puta. Aí o pessoal acha que eu sou ruim, entendeu? O pessoal acha que eu sou ruim. Aí o pessoal começa a falar, não, Rafael, não fale assim. Aí o pessoal fala, a Terra é plana? Eu já falo, tá assim, valeu, eu só não concordo, valeu. Aí o cara se acha... Se sente a vontade de falar merda depois, entendeu? O Rafael perder a paciência realmente é porque o Rafael ele tinha muita paciência com idiotice, bicho. Professor, né? Pode ser. Daí é critério básico do professor. Tem que aguentar. A paciência é o requisito básico. Não, é complicado. Mas eu tenho uma coisa que eu discordo, que eu vou adicionar mais uma coisa nesse rocambole, que aí... Assim, antes de qualquer coisa, eu quero baixar aqui um pouco a bola da gente aqui nesse momento, porque é o seguinte, todo mundo tá muito indignado. Mas tem uma questão que eu vou tirar um pouco desse, eu vou passar um pano pra todo mundo que tá aqui e que tá escutando. Galera, fiquem tranquilos, não é que vai dar bom não, porque a chance de dar ruim, inclusive, é enorme. Mas ninguém tá com controle com essa merda. Não estamos velejando por águas que ninguém conhece. Por mais que a gente possa debater aqui os ciclos do fascismo, que a gente pode, né, ter os conhecedores aí da galera de política de extrema-direita e coisas nesse sentido, e são realmente pessoas que entendem muitas vezes, mas a gente, como sociedade, a gente nunca teve nesse nível de tanta comunicação e de uma tão tecnológica, e que tudo isso é tão disseminado, a gente não sabe o que vai dar esse rocambole todo. Então, assim, cara, eu acho que tá todo mundo tentando ser o melhor. Tá todo mundo bem, tá tudo certo, a gente tá fazendo o que é possível e tá tudo certo. Tem rebarbas que a gente tira, estamos aprendendo conforme as coisas estão, né? Eu não gosto de usar a palavra evoluindo, mas elas estão se transformando aos nossos olhos. Desenvolvendo. Mas os fenômenos, não é o fenômeno, os fenômenos que estão acontecendo com a nossa sociedade hoje é algo que a galera de 30 anos no futuro vai olhar pra trás e vai falar, isso estava acontecendo. E a gente, dentro desse furacão, a gente não tem esse conhecimento. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante ser deixado claro. Isso é meio assustador? É óbvio que é. Dá pra cortar as rebarbas e melhorar a comunicação? Vai existir um aprendizado daqui? Vai existir, né? O problema é que, às vezes, quando a sociedade aprende alguma coisa, geralmente alguém se fudeu muito no processo, né? Esse é o famoso problema. Mas eu acho que dentro desse cenário, um elemento que nem está sendo colocado aqui isso é tudo muito bonito. A gente sendo razoável. Só que a gente sabe que o mundo ele é muito complexo, nem todo mundo vai ter todas as respostas certas com relação a isso. Temos as nossas agendas, as coisas que a gente acredita, os nossos ideários, e que o do coleguinha pode ser um pouco diferente do nosso, né? É claro que o idiota, é que a gente tá pensando no idiota rezando pra pneu, né? Isso de fato, aí beleza, eu não vou me igualar a esse maluco aí. Mas a gente sabe que o mundo ele é muito mais complexo que isso. E pra mim, é importante deixar bem claro que é muito fácil a gente se colocar nessa posição de chamar o outro de idiota, e eu não acho que é problema não, acho que tem que ser chamado mesmo. Mas você tem essa questão de que todo mundo tá na sua bolha confortável. Isso é algo que também é geracional, isso também é da nossa sociedade hoje pelas redes sociais. Hoje em dia você bloquear uma pessoa, isso é muito Black Mirror, meu. É muito real nesse sentido. Então também existe uma questão aí que não é colocada dessa forma, como se estivesse todo mundo numa grande praça pública, que é como é vendido hoje a internet, mas a internet não é isso já há algum tempo. Hoje em dia somos
impactados por 1% do conteúdo que a gente segue. A Ira pode falar muito melhor que eu nisso, porque é o trampo dela. A Débora trabalhou com muitos anos com relação a isso. E isso é muito interessante, porque a culpa não é nossa. O algoritmo, ele é feito pra nos fuder. E quanto mais cedo você abrir os olhos de que tem gente passando a mão da nossa bunda, e não é sobre o tio idiota que tá compartilhando merda, mas que ele compartilhar merda faz alguém ganhar dinheiro, eu acho que é aí que tá o pulo do gato que a galera não tá percebendo. Então, é de suma importância. E detalhe, a segunda parte do Rocambole é que, uma vez dito aquilo que eu comentei, isso que o André trouxe, estamos muito intolerantes a qualquer opinião que não seja muito próxima com a nossa. Cara, a pessoa pode ser um influenciador, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu essa semana. Aliás, foi essa semana. Eu não vou citar o nome, mas a pessoa que eu acompanho, que eu vejo na rede social, tal, não conheço pessoalmente, mas eu acompanho na rede social. A pessoa comentou alguma coisa sobre a gripe aviária lá nos Estados Unidos. Eu comentei que tinha um vídeo muito interessante do Átila sobre o assunto. A pessoa disse que não assistiria porque o Átila uma vez fez um vídeo que ela não concordou. E ela não acompanha o Átila desde então, que ela odeia ele. E aí, é isso. Caraca, a pessoa fez N coisas positivas. Aí ela comete um deslize que parece que matou, assassinou, não foi nada disso. Foi uma opinião, um estudo que ele apresentou, uma coisa que ele deixou de fazer, e a pessoa passou a ter ódio e acha que tudo que a pessoa faz não presta mais. Uhum. A internet também tem muito disso. A gente pode acertar 1000 vezes. Se você deslizar 0,5%, 5% para longe do que a pessoa acha moral, ético e supremo, você já não presta em nada. Eu acho que a humanidade, a gente gosta de desgraça, a gente gosta de coisa negativa, entendeu? É um pedaço da sombra nossa que a gente tem que tratar aí com muita coisa aí. Mas a gente tem essa coisa de sombra, porque assim, eu tava lembrando, o Rafa falando, eu pensei em 2 exemplos, eu vou falar o que é um menor, que é o David Tennant. Ele foi apresentar o BAFTA, né, desse ano, da mesma forma que ele apresentou no ano passado. E aí, um dos atores gigantescos que estavam conversando com ele virou e falou assim, não, David, fica tranquilo, você só vai apresentar ao vivo para milhões de pessoas. Se algo der errado e você fizer uma gafe muito grande, aí vira meme e bilhões vão ver. E aí eu fico assim, nossa, que gostoso ter essa pressão, né? Pensar que, tipo, uma gafe no Oscar faz da visibilidade e é uma vergonha gigantesca pra todo mundo, sabe? Mas assim, a gente gosta disso. O ser humano é podre. A gente tem que aceitar que a gente não é um ser bonitinho, perfeito. A gente é atraído por isso, sabe? Tem uma coisa interessante que a Debbie falou logo no início do programa, né? Sobre como mídia em massa ela é desenvolvida, né, como ela é estrategiada. E aí eu queria trazer aqui um caso recente também sobre isso, né, sobre redes sociais, sobre como as coisas performam e como tem a ver com, principalmente com o financeiro, com o projeto de ser um controle social, mas como o dinheiro, né, como o capitalismo comanda isso para além dos outros recortes e além das outras opressões que isso traz, né? O Facebook, ele é uma rede social que ele foi criada primeiro através do emocional, hoje ele se transforma numa grande empresa no mundo, mas começou por quê? Um cara levou um fora da namorada, ficou chateado e resolveu fazer um site interno lá em Harvard para expor a namorada. Ele quis fazer um vai ou não vai, né? Tipo, uma atração do programa Pânico na TV, ele quis fazer isso numa rede social. Tipo, você vai ou você não vai nela? Então, a rede social foi criada para um pânico social, né? É, exatamente. Aí a gente parte daí. Aí a empresa cresceu, mudou, virou uma coisa assim gigantesca, né? E recentemente ele passou a ser acusado por autoridades nos Estados Unidos sobre checagem, sobre informações. E aí ele passou muito tempo fazendo isso e agora mudou, ele desistiu de fazer as checagens. E aí eu vou dar uma opinião, tanto uma pessoa que já trabalhou e principalmente diretamente com o Facebook, e depois de ter ouvido também o Vira Casacas, que eles trouxeram esse assunto, eu achei muito interessante a conversa sobre eles, né? Onde a gente tem esse projeto político, mas o que a gente tem é o comando do dinheiro, tá? O comando do dinheiro. Antes das checagens, o mote do Facebook, né, depois que ele virou uma grande empresa e as pessoas começaram a ir para lá, ela se tornou a principal
plataforma de rede social assim do mundo, o que ele se tornou? Ele se tornou um conglomerado onde ele tinha o objetivo de controle das informações, sabe? O Facebook, ele tinha controle, tanto que ele que vendia informações para as outras empresas. Quando a gente aceita fazer qualquer coisa e está lá naquela descrição que a gente não lê, aceita dar o seu coração e a sua alma para o capitalismo em troca de nada? Sim, a gente faz isso. Dentro disso, ele captava nossas informações, vendia, ele sempre defendeu esse controle e principalmente o controle do que se era dito, escrito. Tanto que aqui no Brasil, depois dos Estados Unidos, o Brasil foi o país com o maior controle de mídia mesmo, anticorrupção, antiperca de dados, de compliance. Isso entre várias empresas aqui no Brasil, mas falando de Facebook, assim, ela foi uma empresa que colocou muita coisa, né? Eu trabalhei numa campanha em que, para que eu utilizasse o Facebook, eu tive que comprovar, sabe, minha identidade, eu tive que comprovar dados. Ele tinha um outro formato de pensamento, que era esse controle. E porque esse controle, para ele, era mais rentável. E eu tô falando isso muito a grosso modo, tá, gente? Sem pesquisa, nem de comunicação, nem economia. Tô falando isso de uma percepção do meu dia a dia de trabalho e de informações que a gente recebe. E acompanhando, né? Porque quando o Zuckerberg estava lá no tribunal, não era nem tribunal, né? Mas era tipo um tribunal ali, um pré-tribunal, onde ele estava falando todo o trabalho dele. Veio até as conspirações e as brincadeiras de ser um cara... Parecia ser um robô, parecia uma outra pessoa, parecia ser um reptiliano, porque o cara não mexia os olhos. E isso também é comunicação, tá, gente? Aqui isso é uma outra camada, mas isso também é comunicação. E todas as vezes que se falava sobre a importância, né, que agora a checagem é um assunto novo, e toda vez que se falava sobre isso, ele se esquivava. E não se esquivava porque, nossa, eu quero ser um partido político e eu quero não assumir na mente dessa forma, né? Muito cara do dinheiro mesmo, né? Tipo, ele apoia, mas ele não vai ser. E teve todas essas discussões. Aí ele mudou o seu mote, porque agora o discurso dele como pessoa, como Zuckerberg, o discurso da empresa dele é que ele não vai fazer as checagens porque o controle está nas pessoas, não é dele. Então libera o algoritmo aí, ô filha da puta. Ele fez o Notas da Comunidade, né? Então você entende como, tipo, se ele já mudou o discurso, que ele não vai fazer as checagens porque todo mundo tem a liberdade de expressão e falar e fazer o que quiser, que ele não é juiz, ele não falou essa palavra, mas ele não é um juiz para julgar as pessoas, porque ele está simplesmente mudando o seu mote, sabe? Do que é interessante para ele agora. Ele está mudando o seu conceito do que é interessante para ele, sabe? Então, aquilo que financeiramente vai beneficiá-lo, isso sendo e tendo impacto social ou não, porque existem outras empresas que fazem diretamente contra ou pró impacto social. Ele tem uma empresa de rede social, mas ele tem um comportamento de não lidar com isso como se fosse pessoas mesmo. Ele lida com números. Comunicação da massa, né? Porque a rede social, ela é a comunicação de massa atual. Desse ponto que você estava trazendo, Ira, da parte do Facebook, tem uma das teorias que é a teoria do cultivo. Eu não sei se está certo em português, tá, gente? Faz tempo que eu vi o artigo em English. Nossa, Sasha. Foi alfabetizada em inglês. A teoria do cultivo, ela diz basicamente o seguinte: uma única propaganda de álcool não vai fazer uma pessoa virar alcoólatra ou cair no alcoolismo novamente, sabe? Não vai fazer isso acontecer uma única mensagem. Mas quantas mensagens ela recebe todo dia sobre isso? E quantos influenciadores ela conhece que brindam? E quantas pessoas que ela conhece que estão postando fotos bebendo? Isso vai impactar ela e vai cultivar nela a sensação de que não tá tão errado beber um pouco. E tá tudo bem beber. Agora vamos trocar. Eu não vou mais falar de bebida, eu não vou falar de alcoolismo, eu vou mudar o assunto. Vamos pensar assim. Uma pessoa diz que não é legal dar direito para pessoas gays. E aí várias pessoas dizem isso. E muitas outras pessoas concordam com isso. E todo mundo que tá na sua volta, as pessoas nos seus comentários, as pessoas para quem você conversa nos grupos, falam que não tá tudo bem. A gente vai escalonando e vai naturalizando isso. A gente vai naturalizando esse discurso. E aí a gente chega e fala, realmente, eu acho que não tem problema, porque todo mundo na sua volta também não vê problema, entendeu? Então, assim, não é uma notícia que vai fazer a pessoa cometer alguma coisa ou acreditar no antivax.
é o grupo de pessoas com que ela anda, é o grupo de pessoas que mandam, as quantidades de notícias em volta dela que tem isso, porque isso vai reverberar. E aí, essa quantidade de coisas e gente falando o mesmo tema pra ela acredita. E aí ela segue. É por isso que a gente tem tanto MAGA nos Estados Unidos hoje. Porque o Facebook tinha interesse em incentivar esse tipo de notícia, incentivar esse tipo de proliferação de notícia para esse tipo de gente que estava mais suscetível a ver esse tipo de conteúdo. E aí a gente tá falando do algoritmo, a gente tá falando de toda essa construção social. Não, sem falar que as redes sociais hoje pegaram de refém essa questão política. Hoje, se o político ele não for favorável à liberdade de que essas redes façam o que elas bem entenderem, quem não garante aí que um código desse aí vão colocar um -1 para um candidato e um +1 no candidato no dia da eleição, que mexer alguma coisinha ali no algoritmo de impacto com relação a isso. Já é claro, né, que o Facebook influenciou as eleições no Egito, eu acho que foi as eleições no Egito, claramente o Facebook influenciou. Também tá claro a influência em outros países, como o nosso, por exemplo, também teve uma grande ascensão por conta de gente que estuda comunicação, como o Steve Bannon, ele também estudava isso, ele sabia disso, ele sabia como fazer propaganda e comunicação em massa, só que ele tava do lado negro da força ali usando por mal, entendeu? Ela não tava querendo te vender um post pago da publi igual eu e a Ira fazíamos. Ele tá querendo fazer você votar numa coisa que faz sentido pro cara, entendeu? É interessante também, Debs, o Andrei falou um negócio ali, tava pensando, né, sobre isso, sobre essa movimentação, né, política, né, porque a gente puxa pro macro, né, mas a gente não está falando só do macro, a gente está falando do micro, do dia a dia, de como esse poder disseminado, esse poder, o poder da comunicação, o poder de você controlar a narrativa está, né, nas grandes empresas, está dentro de movimentações políticas, de articulação política para guerrilha de comunicação em massa, como está com as empresas, como estão nos pequenos grupos também. E a importância da gente ter, não é uma fiscalização, uma regularização, não é também a intenção de se entregar na mão de para que esta única pessoa comande, né? Quando a gente fala de democracia digital, de democracia da informação, é que toda a sociedade tem acesso, conhecimento, haja grupos que representem a sociedade para ter essa participação, para que sempre um se fiscalize o outro, que isso já existe dentro da nossa burocracia. É burocrático, mas é algo necessário, como, por exemplo, trazendo algo paralelo. Quando a gente tem conselhos sociais de cidade, de bairros, associações de bairros, grupos sociais que articulam a gestão do ambiente, né? Não partidária, mas a gestão do ambiente. E isso é um tipo de fiscalização que a gente tem na sociedade. E isso é interessante da gente ter nas redes também. Então, tipo assim, é não deixar tudo aberto para todo mundo, mas também não quer dizer que, vai entrar uma gestão de Estado naquele momento e ela vai ter o controle de tudo aquilo. Não, porque se não só com a mentira por trás, mas a mentira pela frente também não ajuda em nada, sabe? Eu acho um pouco difícil isso, porque, atualmente, Facebook, Instagram, que são os da Meta, né? Então a gente não é a mesma empresa, mas o YouTube e o TikTok, eles não divulgam como é que faz o algoritmo deles, o que realmente compõe o algoritmo deles, nem o Twitter, né, o X. Mas a gente sabe que tem uma coisa chamada shadow ban, né, que é assim, eles não avisam que eles estão colocando uma pessoa no shadow ban, eles não avisam, porque ninguém sabe qual que é o algoritmo. E assim, uma das coisas que tem super inocente pra falar aqui, mas assim, no TikTok, por exemplo, o algoritmo do TikTok, ele privilegia pessoas bonitas. Por quê? Porque a gente tá pensando no conceito neutro. Quem define, né, que essas pessoas são bonitas, né? Quem define isso, não é? Exato. Quem tá usando filtro. Então é por isso que todo mundo no TikTok tem a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma coisa, porque essas pessoas o TikTok coloca pra todo mundo assistir. As pessoas que, tipo, estão aparecendo ali com uma ruga, com uma espinha, com uma coisa mais natural, o algoritmo vê que não é uma pessoa bonita e ele não vai divulgar pra muita gente. Então, assim, aí você fala, putz, mas qual que é a influência disso? Eu não preciso dizer qual que é a influência de padrões de beleza pra adolescente, né? Tipo, como você cria... Puta, mas aí também eu não quero ficar vendo feio também, não. Aí eu acho que aí nessa eu concordo. eu já tenho espelho em casa, já tá complicado. Eu gosto de ver gente feia. Elas são honestas. Não, mas sim, eu entendo o ponto. É arbitrário e reforça padrões negativos e danosos pra sociedade. Uhum. Tem a discussão hoje que ninguém tá prestando atenção nessa parada de câmera. Pô, é legal, identificou o criminoso, não. Todas essas câmeras de rua, elas têm problemas sérios com relação à racialidade. Elas erram muito se a pessoa é negra.
Pra tipo, como se tivesse mais problemas pra você condenar um inocente dependendo da cor de pele. Hoje, a gente tem ainda mais essas tecnologias que elas têm esse tipo de problema nesse tipo de... E não é só a tecnologia americana, não, tá? É tecnologia chinesa. Erra menos branco, erra menos chinês, mas erra bastante pessoas racializadas negras, né? Então, assim, são coisas, por exemplo, que foi falado aí, por exemplo, do Shadowban. Isso é algo que é muito engraçado pra mim. Eu trabalho com internet, Ira, todo mundo aqui... Ah, você acha engraçado, é? Eu acho muito engraçado, sabe por quê? Porque começa essa parada de regulação da rede. Aí fica os influenciadores cheirando cola, cheirando loló o dia todo, falando um bando de cagada. Vira o dia, não passou. Não passou, não quero discutir, quero minha liberdade, quero minha... Vira um dia, o maluco tá reclamando de Shadowban, que o canal foi deletado, que o vídeo não tá entregando, que cortou monetização. Ou seja, ele não entende o que ele tá querendo. E sabe o que é? Que se foda vocês. Vocês não querem sair da porra da tua bolha muito, muito preguiçosa de vocês com relação a não querer politicamente chegar e falar, não, eu não tô falando pra ser do jeito que eu quero, não. É pra você prestar, ler a porra de uma regulação, ler a porra de uma lei e, juntos com uma sociedade, debater o que pode e o que não pode. Claramente, todos os influenciadores estão sendo prejudicados e, sim, o podcast pode ser o patinho feio de todas as mídias, mas vai tomar no cu, essa porra aqui tá no feed todo dia. Todo mundo tá recebendo essa merda. No YouTube, você falou um A... Isso aqui não é patinho feio, não. Isso aqui é top, não. Hein? Top. A maneira como isso é encarado. Aqui não tem fake news, aqui não tem haters, aqui tem conteúdo de qualidade, pautas feitas por professores, acadêmicos, pessoas que estão ali, pesquisadores, conteúdo de muita qualidade. Você, ouvinte, que apoia esse programa, você que não apoia, mas está aqui, você sabe que esse conteúdo é de qualidade. Tomei a comida de rabo da sócia aí, ó. Tá vendo? Entendeu? Isso aqui, não só o nosso, mas o podcast, ele é incomparável hoje com rede social. Exatamente por esses problemas que estamos falando. Perfeito, Ira. Perfeito. Exatamente. Então, invista no podcast. Mas isso, tipo assim, isso é um exemplo de como que as pessoas estão abobadas. Mano, eu não tô falando pra criar sindicato, necessariamente. Se bem que sindicato seria ótimo, inclusive, tá? Seria. Vamos jogar essa ideia aqui pra produtor de conteúdo. Mas vamos dar 10 passos a menos. Porra, mano, é uma porra de uma regulação simples de rede. Do tipo, ó, então, o YouTube não pode te ferrar com relação à monetização, se ele não fizer isso, tipo assim, claro, tem gente que é, sei lá, nazista, que vai falar merda, né? Essa pessoa precisa ser excluída e ser explodida da internet. Um ponto que eu ia trazer é o seguinte, quando começou a lei da regularização da internet, quando começou lá atrás, anos atrás, o Google fez uma reunião, inclusive o Intercept fez uma matéria falando sobre isso, em que eles pagaram diversos influenciadores pra ir lá no Google, conhecer o Google e etc. E lá, eles fizeram uma palestra pra explicar o quanto que essa lei é nociva pra eles. O quanto que essa lei impacta na liberdade de expressão e na censura que está disponível. Porém, não é nada disso. E o que acontece o Google fez isso, por quê? Porque vai acabar com o anúncio, a quantidade de anúncio e a forma como eles têm os anúncios. O Google vai perder dinheiro porque o Google não vai mais ganhar tanto anúncio, porque a forma de regularizar a mídia também vai regularizar a internet nesse sentido. O Google vai perder dinheiro. E é por isso que o Google investiu dinheiro em falar para diversos influenciadores ficarem contra essa lei. E é por isso que muitos influenciadores ficaram contra essa lei. E lá atrás, logo, os mais tontos que vieram depois, pegaram o bonde andando, o telefone sem fio pela metade, e estão saindo espalhando bobagem, entendeu? Muito bem, Debs, muito bem. E sim, além de toda essa movimentação aí, né? Porque você só citou o Google, mas existem outras e outras empresas. Sim. Interessadas nisso, e de novo, estamos falando sobre negócios e dinheiro, gente. Tipo assim, nós somos o produto aqui. Além do que a Debs falou e o que o Andrei estava falando antes, né? Sobre esse formato das redes sociais, onde que a gente entra, né? E quando se chamou esses influenciadores. É interessante que a gente, usuários, trabalhando com tecnologia ou não, sendo professor ou não, sendo em comunicação ou não, mas tipo, qualquer usuário ali, a gente tem a liberdade de ter, a gente tá ali descansando, você quer se divertir, mas entender, né, entender como que isso funciona, porque é de interesse de todos. Quando as pessoas isso é censura. Ai, meu Deus, essa lei digital para derrubar, eu não vou poder falar nada. Não, meu amigo, não é sobre a pessoa, não é sobre a besteira que você tá falando, entendeu? Estamos falando de
de uma legalização que vai desde a pessoa disseminar fake news, e isso já é crime, gente, é processo, sabe, divulgar fotos, imagens, todas essas coisas fazem parte da nossa sociedade fora do digital, isso já existe. A lei Carolina Dickmann, ela trouxe, quando teve o vazamento das fotos, sobre vazamento de dados. E vazamento de dados não é só quando o ex vaza dados de uma mulher e que todo mundo isso acha normal e pode. Quando a gente fala de vazamentos de dados, a gente está falando de empresa de segurança digital, de banco, de hospitais, sabe? Tipo assim, você passa por um processo clínico e as suas informações vão passar lá no açougue da esquina, entendeu, cara? Entendeu? Se o cara comprar essas informações. Então a gente está falando sobre vazamentos de dados, a gente está falando sobre controles de informações que é de interesse de todos. Não é só, nossa, vai censurar porque eu não posso falar mais mal do Lula. Não. Você pode continuar falando mal. Você pode falar mal do Lula, você não pode cometer crime, você não pode virar e falar, vamos metralhar o Lula, porque isso é crime. Como assim não pode cometer crime? Porra, vou embora. O crime tá proibido. Gente, eu acho que passaram uma lei que o crime tá proibido agora. Mas se o crime tá proibido? Toma cuidado. Proibiram o crime? Proibiram o crime. Ninguém me passou essa, não. O ser humano, ele veio do macaco, é um animal violento. Para a gente se encaminhando aqui para o encerramento do episódio, tem algumas coisas que eu gostaria de falar, que eu acho que o Rafael tinha até puxado. Ele deu esse exemplo de uma pessoa, que deu o exemplo do Átila, né? Eu não acompanho o Átila porque eu não concordei com a opinião dele, Até aí, ok. Eu acho que, enfim, a vida ela é meio contraditória, né, gente? A gente quer algumas coisas, não consegue outras, a gente cobra umas coisas das outras pessoas, não cobra da gente, né? Não gosta de ser cobrado. Eu acho que, assim, todo mundo tem a liberdade de escolher quem quer seguir, quem quer ser amigo. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu acho que existe uma série de ferramentas aí que fazem isso, tá? Mas se eu fosse dar, inclusive, eu queria até dar uma coisa meio positiva, assim, nesse sentido até o final desse podcast. Não quero terminar isso aqui na desgraça, porque eu acho que existe solução. Não sei se há tempo, não sei se, enfim, se de fato isso vai ter algum tipo de força. Eu acho que não há tempo, viu? Mas eu vou dar meu motivo depois, vai, Andrei. Não, beleza, ok. Mas é que eu acho que se a gente concordar que não há tempo, é aí que realmente fudeu. Entende? Eu acho que, no mínimo, acho que vale a tentativa nesse cenário. Eu não gosto dessa idiotice, desse termo de cancelamento, cultura de cancelamento, nunca defendi. Vocês nunca ouviram isso aqui da minha boca, tipo assim, se você tirar, provavelmente eu tava dando um exemplo muito específico ou fazendo uma piada com relação a isso. Eu acho que isso é uma puta retórica de extrema-direita, que infelizmente caiu na boca do povo aí. Não acredito nesse tipo de coisa. Ninguém é cancelar de verdade. J.K. Rowling nunca vem entrar com série na HBO. Neil Gaiman, enfim, ninguém vai deixar de ler cinema por causa dessa merda. E mesmo o seu produtor de conteúdo bem pequenininho, esse maluco, ele faz uma série de pontos ali de gestão de crise, o maluco tá de volta. Ninguém é destruído e tem um emprego destruído por causa disso, tirando óbvias exceções, que eu não vou citar aqui, que aí eu acho que tem coisas que passaram muito da linha, enfim. Existe todo um debate social em volta disso. Mas é fato que as redes sociais, elas assumiram características que aí vão sendo aglutinadas nesse termo de cancelamento, mas que de fato são reais. A gente vive nesse estado virtual panóptico. O que é isso? Isso é uma teoria filosófica que fala sobre essa prisão que só tem um carcereiro, porque tá todo mundo se vigiando. E isso cria uma coisa muito ruim, que é esse estado de performance constante que a gente tem que ter nas nossas redes sociais. E o exemplo que o Rafael Jacaúna deu, com certeza é alguém que eu devo concordar em 99% das opiniões. Talvez não concorde muito com essa, apesar de talvez possa concordar que uma outra pessoa possa ter um vacilo. A gente vacila, e quanto mais a gente admitir isso, que somos contraditórios, a gente cresce, a gente amadurece. Eu acho que, pelo menos, tipo assim, se tu quiser queimar o outro em praça pública no primeiro erro, eu acho que isso é uma opção sua. Mas no meu ideário, eu acho que a gente tá aqui pra crescer, evoluir e amadurecer. Eu acho que essa é a questão toda. Eu não tô tentando fazer uma coisa muito idílica, não. O ser humano é contraditório, somos animais, a gente tá tentando acertar, no final das contas, assim, nesse sentido. Eu acho também que a gente tá tentando evoluir, né? Eu acho que não... Eu odeio, principalmente quando a pessoa pega um tweet da pessoa de 2005, que a pessoa tinha 12 anos e vira e fala, olha lá, como essa pessoa é horrível, sabe? Eu falo, mano, a pessoa pode ter evoluído, sabe? Mas mesmo assim, eu abri a porra do Blue Sky e coloquei a pior merda da humanidade. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de rechaçar, de fazer esse tipo de coisa, tipo, tirando o crime,
perseguir, né, mandar e-mail tentando fazer a pessoa ser demitida, qualquer merda dessa. São coisas que é normal. Tipo, segura o rojão. Você é produtor de conteúdo, por isso que eu não gosto, porque cultura de cancelamento virou. Falei uma merda online e não quero receber críticas. Virou isso. Como se a pessoa estivesse sendo destruída, né? E às vezes tem até umas pessoas aí, enfim. Como se a pessoa tivesse que estar 100% certo o tempo inteiro, né? É uma meta muito difícil ser perfeita, assim. Mas tipo assim, eu acho que todo mundo tem o direito de acordar uma terça-feira meio puto, fazer uma porra de um tweet meio esquisito e falar, porra, é verdade, fiz merda, galera, foi mal aí, sem precisar ter essa situação como se ninguém estivesse errando também, né? Então eu acho que talvez uma situação que possa ser interessante nesse sentido seria que e eu sei que como isso vai ser escutado por você agora, ouvinte. Eu sei que isso vai ser escutado e não é isso. Tem uns malucos. Eu acho que esses malucos tem que ser rechaçado mesmo. Anichou o caralho. É isso aí. O exemplo lá do Kennedy, lá do Rafael também. Que se foda esse maluco. Esse maluco tem que se foder. Mas a gente sabe que se metade da população brasileira fosse desses malucos, não tinha mais sociedade. Desculpa, gente, é isso. Existe um núcleo de debilóide que, infelizmente, é o custo, né? Fazer uma única menção a Ciro Gomes. Democracia tem seus custos aí, dessa questão. Temos que lidar com essas pessoas. São os doidinhos de bairro, né? Doidinho de bairro hoje em dia tem alto-falante. Acho que esse que é o problema. Mas eu acho que uma revolução, ela é feita com os seus pequenos grupos. Se você não estiver disposto a escutar aquela pessoa que você sabe que é razoável, que você sabe que está aberta, mas que possa estar equivocado, ou pelo menos no seu ponto de vista possa estar equivocado, é essa pessoa que você tem que estar agindo. Articulação política, de bairro, de associações. Exatamente. Seja o motivador da transformação e da revolução das 5 pessoas que você conhece. Você não precisa fazer todo mundo acreditar na revolução armada maluca aí que tu quer fazer e tal. Tipo assim, e isso eu acho que é o que pega nesse lance da performance do Rafael, que é o que me pega muito hoje e o que me irrita profundamente em pessoas que às vezes estão do meu lado, na luta de direitos que são essenciais e que são coisas que eu acredito. Que é essa questão da performance. Hoje em dia, a pessoa quer a porra da curtida. É muito fácil eu chegar aqui e falar, não, esse maluco tem que queimar mesmo. Foda-se esse idiota. E não. É que a gente sabe que às vezes no afã da gente ficar meio revoltado com a situação, isso vem mesmo. Isso é normal. Mas é complicado quando a gente pega toda uma massa de pessoas que não estão sabendo do rolê e pode ter uma outra opinião equivocada, ou pode ter uma opinião simplesmente que você só não concorda, e você simplesmente colocar essa pessoa na fogueira dessa forma. E eu não tô aqui pra falar qual que deve ser a régua que você deve utilizar. Eu acho que isso é completamente pessoal. Eu acho que a pessoa tem que olhar pra dentro de si e saber até onde você flexibiliza com o diálogo que você vai ter com o outro que não é igual a você. Mas eu vou dar dica. O outro não é igual a você, tá? A gente vive num mundo em disputa, a gente vive num mundo em que a gente é melhor junto do que separado, e as redes sociais, elas se moldaram pra fazer a gente se separar. E quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor, entende? Então essa é só essa mensagem final que eu queria dar aí pro nosso ouvinte. Eu acho que é nos separar e nos emburrecer também. Eu acho isso um fato muito importante, que é quando você tem pessoas da mídia, pessoas de autoridade falando, meio que parece que você não precisa pensar muito, sabe? E eu acho que hoje em dia a gente tem mais isso, sabe? Você não precisa pensar em conta pra fazer. Seu celular faz a sua calculadora o tempo inteiro. Então, a gente gosta de evitar fadiga, sabe? E o ruído é por isso, né? É tanta informação que a gente cansa. A gente aceita. Tipo, toda hora, numa nova PEC, tu tem que estudar sobre aquilo. Não, cara. Eu quero confiar em alguém que eu votei e que, porra, vai tomar a melhor decisão pra mim. E eu entendo, mas também a gente também não pode se ausentar completamente também, né? Esse que é o complicado, né? É só pensar, né, que quando você não toma uma decisão, quando você não toma um lado, alguém faz isso por você. É isso. Se você não tomou seu posicionamento político, alguém vai tomá-lo por você. Alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Então, assim, eu prefiro ver alguém que está equivocado, mas você sabe que a pessoa está de bom coração e está errando porque ela está mal informada, do que aquela pessoa com instrução, que está informada, está do teu lado, acredita na mesma merda que você, chegando e perdendo a paciência com essa pessoa. Isso hoje em dia está me irritando mais. Essa disputa de performance de rede social, que fica aquela coisa, quem é o ser mais puro, quem é o ser mais performático, quem é aquele cara que não erra, que e, bicho, esses são os primeiros que o cocô fede, bicho, quando a parada vem. Então isso é super complicado. Mas enfim, né, últimas mensagens aí, o que vocês acham? Pra gente encerrar esse podcast bem, lá em cima, Rafael Jacona. Eu acho que esse é o ano do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin vai quebrar e vai levar a galera junto. Vai ter uma quebradeira gostosa, como o capitalismo sempre faz, e tá faltando aquela da criptomoeda. Então você que aposta em criptomoeda, aproveita agora, mas não demora muito com ela no teu bolso não, hein?
vai ter reboada e vai doer no lombo. Cuidado. Um abraço. Ok. Rafael, versão coach financeiro, eu não tava esperando o fim desse episódio, mas tudo bem, vambora. Ué, não é pânico na internet? A gente vai lançar o Mundo Freak Crypto, CryptoCoin. Vai ser o Ornitocoin. Memecoin. Oh! Então você pode adquirir nesse exato momento. Quando ele atingir $10, eu vou vender tudo e fazer igual o Milley. E sair fora. Justo. Belo e moral. Descabelado também. Descabelado já tô. Já falta só falar argentinês. Ira Croft. Bem, gente, obrigada pela participação nesse programa. Eu acho que a gente falou e ainda ficou muita coisa ainda dessa pauta aqui. Não, total. Eu acho que a gente tem outros programas aqui que a gente já comentou algumas coisas sobre isso também, desde comunicação, envolvimento de comunicação em massa, psicologia também. Eu acho que se o ouvinte curtiu, né, ouça os outros episódios. Eu acho ali do que o Andrei tava falando, veio uma vibe mais negativa, que é o seguinte, a gente já falou da teoria da internet morta, né? Então eu acho que a tendência é piorar. A tendência agora é Jesus de camarão de iate, vendendo curso de curso, entendeu? Curso de curso. Às vezes você já vai começar a entrar numa pós-modernidade da notícia, assim, que o que já não é mais a não verdade, já tá num caos completo. O que você, ouvinte, precisa fazer é decidir o que você quer ouvir, o que você quer fazer. E escutar as pessoas que você se interessa, porque você forma a sua própria opinião e o seu próprio lado. E assim, se você não assistiu o canal tal, não significa que ele vai deixar de ter 3 milhões de visualizações. Mas você não tá mais se contaminando com isso, cara. Só você pode filtrar o que entra. E, infelizmente, é assim. Por isso que eu estou fora de quase todas as redes sociais. Que eu sou muito sensível. Perfeito. Acho que eu vou reforçar, né? Acho que a gente tem que voltar a sonhar. Eu acho que boa parte do buraco que a gente se meteu é porque... Eu vou agora viajar na maionese, hein? Eu não sei se é isso, mas é um exercício que eu faço de vez em quando, que é tipo assim, a gente esperou tanto pelo futuro quando chegou nos anos 2000, que quando a gente chegou, a gente falou, tá, beleza, fim das guerras, tecnologia, kumbaya, nananã, e descobrimos que acontece o que sempre acontece, né? Pessoas sendo pessoas. E eu acho que tudo tá muito desmotivado porque não tem pelo que lutar, né? Tipo, todos os grandes sonhos meio que morreram. A internet dos anos 2000 era mó legal, sabe? O Macintosh era transparente. Pô, a tecnologia era um negócio divertido, sabe? Pra achar esse negócio bonito é porque realmente a gente tinha muitos sonhos, né? A gente tinha muito otimismo na vida. A gente era jovem, inocente, sabe? Hoje em dia é tudo tão pequeno, prata, do mesmo jeito, sabe? A gente entrou numa distopia e não percebeu. Acho que esse é o negócio. A gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar nesse sentido. Eu acho que isso é o... Se não quiser também, beleza. Só não atrapalha os outros também, né? Também tem aquele cara que é o desmobilizador, que a gente sabe que aparece, né? Mas eu acho que nesse sentido as pessoas precisam começar a sonhar com a sociedade que elas querem viver. Exatamente. Não tô falando aqui de XYZ, se você tem que ser comunista, anarquista, shintoísta, que se foda, tipo, não tô aqui pra não tô aqui pra ser guru de ninguém, não. Se a sua bolha não faz você cometer crimes, ou não te incentiva a cometer crimes, a sua bolha pode te fazer feliz, é isso. Que sua bolha seja a tua bolha, entendeu? Eu vou sair da minha bolha, então. É só criminoso. A bolha de Belfor Roxo. Os caras querendo vender Bitcoin. Mas é porque a bolha de Belfor Roxo, Rafael, ela é muito específica. Belfor Roxo é diferente. Esses dias aconteceu um negócio na bolha de Belfor Roxo muito bom. Acho que é interessante pra fechar o programa até. O cara tem um Instagram que é Belfor Roxo 24 horas, é Belfor Roxo, não sei o que, tal. E aí, de manhã, postaram o seguinte. Tem um rio aqui na cidade chamada Rio Botas. Ele não é muito próximo da minha casa, mas também não é longe. E aí o cara parou um carro, puxando uma carroça nesse carro, e o cara começou a desembarcar vários sacos de rifa, né, com entulho, com fezes, enfim, jogando no rio. E a pessoa que mora na rua, de frente com o rio, começou a filmar e falou, porra, cara, não joga a garota, a mulher, pô, joga aí não. E não sei o que, cara, jogo sim, porque eu moro ali, eu sou daqui mesmo, eu jogo essa porra mesmo, que eu não sei o que, a mulher, porra, mas não joga aí não, porque inunda depois. E aí a gente fica na merda, o cara, foda-se, eu jogo bem essa porra, quero saber, que não sei o que. Isso no vídeo de manhã, o cara jogou uma porrada de saco de rifa, o vídeo acaba. Beleza. Postaram à noite. Aliás, no dia seguinte, na manhã seguinte, o cara, e aí, gente, fui garoto, foi mal aí, tô vindo aqui tirar todo o lixo que eu joguei do rio, que não sei o que, beleza? Aí aparece ele entrando no rio, descendo a ladeira da lateral do rio, com a corda no peito, amarrado, e ele pegando o saco de rifa do valão,
tá? Porque o rio é completamente poluído do valão, e trazendo os caras puxando ele que nem puxa gado perdido na... E aí o cara falou assim, é que tu é alemão, otário, se tu não tirar, você vai ver o negócio. Então, Que lindo! sabemos o que aconteceu. Sabemos o que aconteceu. Que mensagem belíssima. Fica aí a lição, né? Tem uma pichação perto lá em Guarulhos, no início de uma favela, que eu acho maravilhosa essa pichação. Toda vez que eu passo lá, eu me sinto motivada, assim, sabe? Com carinho. Tem uma pichação ali escrita assim, não jogar entulho, sujeito a pauladas. É lindo, né? O que a gente tem que fazer, na verdade, é pegar o Zuckerberg, dar umas pauladas nele e mandar ele tirar toda essa fake news do Rio. Isso, exatamente. Essa é a grande final do episódio. Fica aí. Não cometa um crime, gente. Isso é hipotético. Não cometa um crime. Isso é o Zuckerberg é o vizinho hipotético que eu tenho no RPG, tá, gente? O Zuckerberg é meu vizinho hipotético. Entendi. Então é isso. Colocaram até o Vinícius até colocou aqui, realmente, né? Guerra entre nós, não. Como é? Paz entre nós, guerra aos senhores. Exatamente, sempre. Exatamente. Saiba quem tá ganhando e quem tá perdendo, gente. Guerra é melhor em carro blindado, não em trenó. Em Swash Cars. Vamos lá, gente. É isso. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Fazendo tchau, cara. Quando se fala de um motel medieval e um motel do Piratas do Caribe, é isso que eu penso, entendeu? A pessoa entrando lá toda vestida, sabe? Cosplay, entendeu? Vai todo mundo o quê? Vão se matar ali pra depois quem sobrar transa? Não sei. Então, né, tinha um Tumblr que era de GIFs de filmes adultos que deram errado. Tipo umas videocassetadas de filme adulto, basicamente. Eu amava esse Tumblr. Eu amava esse Tumblr, chamava Porn Fail. Eu amava. E aí, um dia eu entrei nele, porque eu queria dar risada, e eu vi um cara de pirata pelado dançando, muito alegre. Então, toda vez que eu passava na frente daquele motel, me vinha esse GIF na cabeça. Calma aí, porra. O cara tava pelado, mas ele tava de pirata, que era o chapéu, o tapa-olho. Exatamente. Ah, então tá. O tapa-olho tava na bunda. Não, porque, tipo, ele tava pelado de pirata. Eu fiquei imaginando, pô, mas ele não deveria ser igual uma pessoa comum que está pelado? Não. A verdade é que ele tinha um gancho, né? Não sei. Ele tinha um lencinho na cabeça, um chapéu de pirata, um tapa-olho. E ele estava dançando muito feliz. E aí, toda vez que eu passava na frente desse motel, esse GIF aparecia na minha cabeça também. Nunca fui, óbvio, né? Porque eu não tinha como. Próximo Mundo Freak aí, ó. História de motel. Só... Vou chamar aquelas histórias que o Keller ia pro motel ver os encostos. E via tinha que ser isso, exatamente. A galera tava no motel, mas de repente você olha e tem uma outra pessoa ali do lado do corredor, meio assim. Eu falo que não era agradável a visualização, não. Não era bonito, não. Não era Darkstalkers. Já é ruim. Era um rolê meio Gantz, assim, tipo... Uns bichos feitos de peito, de esquisito, gosmento. Eita, que doido! Se já é ruim imaginar o que pessoas vivas e coisas biológicas aconteceram lá, pensa. Imaginar o que é inimaginável, o espírito, um encostinho, tá passando ali sem querer, sente uma energia do motel. Deixa eu sentir aqui essa energia. Você ia ser um desses encostinhos aí, né, Ira? Vamos confessar, né? Claro, já tô ali mesmo. Já tô ali mesmo, não tenho nada pra fazer, eternidade, tô só voando, e aí? Passar uns 200 anos aqui, só pra ver o que rola. Não, vamos ali, né? Lógico. Já tô aqui mesmo. Já, dependendo do casal, às vezes é melhor ver o encosto mesmo. Aí o encosto vai estar mais... Meu Deus. Vai estar mais animado. Nossa, você tá indo depois. Gente, as pessoas... Nós estamos online já, tem gente assistindo. Já Meu Deus. Já tem. Meu Deus, as pessoas agora em casa tá colocando... rolando review de motel, hein? Então aproveitem aí. Então, aí a pessoa agora que está em casa, você ouvinte que está nos assistindo... Muito obrigada pela sua audiência, apoiador. Pegue o seu copo com água e coloque aqui do lado da sua TV nesta gravação. Eu fico
Eu sempre fiquei pensando, uma curiosidade minha não era nem o motel que tinha temática. Era esse motel aqui que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um lugar que o hotel é muito caro, o quarto assim, muito caro. Aí o cara, não sei assim, o quarto de 550 metros quadrados, eu fico imaginando o casal indo num quarto de 500, uma suíte de 550 metros quadrados, fazendo Cooper dentro da suíte. Cara, tem um hotel em São quadrados? Paulo que Porra, tem toboágua. Tem toboágua. Eu já me imaginei nesses motéis, mas eu penso, eu vou lá, tipo, vou brincar, vou passar o dia. Se eu entro nessa piscina, não tem que me tire dessa piscina. Eu vou ficar no toboágua, assim, ó. Inclusive, piscina de motel tem sempre aquele perigo, né? Você entrar na piscina do motel e tá nadando na porta dos outros. Assim. Rafael, não, acabou. Parou. Liguem seus gravadores aí. Não tinha que estragar. Mas já tá ligado. Já tá gravando. Já tá ligado, já tem 15 minutos. Murilo, pelo amor de Deus, Murilo, nos perdoe, Murilo. O Rafa não sabe o que faz. Conte sua história pra nós, Murilo. A gente fala que foi com a gente que aconteceu. Eu finjo que foi com a gente. A gente fala que foi com a gente. Eu vejo que foi uma vez músico, estava lá indo editar um podcast no motel. Um amigo meu, músico. Esses músicos têm muitas histórias. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.